Olá, bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, meu povo! Bora rezar! Estão me vendo e me ouvindo bem? Estão? Agora, coloquei, vamos ver se vai sustentar a live hoje lá no YouTube. Também tá ao vivo lá. Se alguém preferir ir pra lá, não tem problema. Vamos ver se lá vai sustentar, né? Gurias, mexi em tudo aqui nessas minhas internet pra ver se a coisa dava tudo certo hoje. Vamos ver se vai. Bora rezar então? Hoje nós vamos rezar a nossa 10ª live. Olha, eu tô achando que essa campanha passou voando. Pra mim tá bem rapidona, assim. Não sei como é que tá pra vocês. Não vou dizer que tá fácil, mas tá rápida. Já foram 10 lives, né? Semana que vem a gente só tem mais 5 lives. Então, quanta coisa que Deus já... que Deus já orientou, né, gurias, na nossa vida. Quantas coisas novas que Deus tem falado, né? Muitas de vocês têm me mandado mensagens, né, falando sobre isso, sobre as orientações de Deus, sobre lugares que Deus tá falando, coisas que a gente às vezes não pensa, que a gente não para pra pensar, né? E mergulhar na palavra, né? E tomar direcionamento de coisas bem específicas, assim. E esse tempo de parar, de rezar, de fazer uma campanha de oração sobre um texto bíblico é muito bacana porque a gente consegue aprofundar naquele texto, né? Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada por mais um dia para amar, Senhor, mais um dia para servir, mais um dia para rezar. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que também está chegando ao fim. Obrigada, Senhor, por essa sexta-feira, por essas 10 lives. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas por toda a tua graça, Senhor, todo o teu socorro na nossa vida até aqui. Obrigada, Senhor, por cada palavra, por cada versículo, por cada reflexão, Senhor, que tem orientado as nossas decisões, que tem reorientado os nossos passos, tem falado com o nosso coração, Senhor. Muito obrigada por todo o despertar, por todo abrir de olhos, Senhor. Muito obrigada por toda escuta que vem retornando, Senhor, partindo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas por isso. E queremos pedir, Jesus, a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre nós. Pedimos sobre nós, sobre as nossas famílias, Senhor, sobre as nossas casas, os nossos locais de trabalho. Cobre-nos com teu preciosíssimo sangue. Nós pedimos a cobertura do teu preciosíssimo sangue sobre cada uma de nós, sobre os nossos maridos, os nossos filhos, sobre os nossos pais, irmãos, irmãs, toda a nossa família, Senhor. Colocamos aqui debaixo do teu preciosíssimo sangue todas as pessoas que nós amamos, os ambientes da nossa casa, do nosso trabalho, nossas ferramentas, meios de trabalho, aquilo que nós temos para fazer nesse dia de hoje. Colocamos aqui também, Senhor, os nossos filhos. Pedimos sobre a mente, sobre as emoções, sobre as decisões, ações, atitudes, amizades dos nossos filhos, os estudos, sobre os ambientes de escola, de creche, de universidade. Senhor, nós pedimos a proteção do teu preciosíssimo sangue. Pedimos, Senhor Jesus, a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos. Em especial, Senhor, as situações onde há ação do maligno, Senhor, onde há interferência do maligno ou de pessoas más, pessoas mal intencionadas. Nesses lugares nós clamamos hoje, Senhor, traz a proteção e o livramento pelo teu preciosíssimo sangue. Livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais. Cobre as estradas, as ruas com teu sangue, Senhor. Cobre-nos com teu preciosíssimo sangue. Cobre os nossos meios de transporte, Senhor, que nós e nossos familiares vamos utilizar no dia de hoje. Nós clamamos a proteção do teu preciosíssimo sangue, Senhor, sobre tudo e sobre todos.
Pedimos também pela intercessão da Virgem Maria, que venha sobre nós a graça do Espírito Santo, para orientar o nosso dia, para orientar a nossa vida, a nossa visão, a nossa escuta, o nosso entendimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada uma de nós, a nossa forma de ouvir, de falar, de compreender, de entender, de agir. Nos capacita para atitudes de amor concreto, para palavras e atitudes de amor. Vem Espírito Santo, nos capacita para uma vida nova. Vem Espírito Santo e nos capacita para sermos mulheres novas, mulheres virtuosas, melhores e renovadas a cada dia, renovadas em Ti, Espírito Santo. Reorienta todos os nossos valores, prioridades, aquilo tudo dentro do nosso coração, que precisa ser reorientado, reordenado. Vem sobre as nossas casas, Espírito Santo, sobre os ambientes das nossas casas, onde há desordem. Vem nos ajudar a ordenar, onde a sujeira nos ajuda a limpar, onde há excesso, nos ajuda a equilibrar, onde há falta, seja do que for, vem Tu preencher, Espírito Santo, todos os espaços. Vem Espírito Santo sobre nossas mentes, sobre nossas emoções, de cada um dos membros da nossa família, da nossa casa. Orienta a nossa forma de pensar, destrói com todo aquele pensamento de tentação, todo pensamento que faz mal, todo pensamento obsessivo, todo pensamento que vem envenenando a nossa forma de sentir. Queima, Espírito Santo. Queima dentro do nosso coração também todas as más emoções, tudo aquilo que temos sentido, que tem orientado as nossas atitudes, que não vem de Ti. Vem desmascarar agora, vem nos trazer a origem e nos leva para um lugar de libertação, de graça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre o nosso corpo. Vem Espírito Santo trazer descanso para o nosso cansaço, alívio para os nossos sofrimentos, consolo para as nossas dores, orientação onde estamos desorientadas, coragem onde há medo, ação onde há paralisia, obediência, desejo de obedecer onde ainda há desobediência e paralisia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos move, nos leva para o lugar onde Deus nos quer, dentro de nós e na nossa vida cotidiana. Vem Espírito Santo nos mover, vem nos mover na vontade de Deus, no desejo de nosso Senhor. Vem Espírito Santo reorientar a nossa forma de comunicação familiar. Vem Espírito Santo e toma conta de tudo que acontece dentro dos nossos lares. Vem Espírito Santo, vem em nosso socorro e nosso auxílio. Nós pedimos todas as graças que nós necessitamos de forma particular, de forma personalizada, o que cada uma de nós necessita. Vem Espírito Santo e nos dá essas graças, derrama sobre nós essas graças. Vem Espírito Santo também sobre os nossos casamentos, vem sobre os nossos filhos, sobre as mentes e corações dos nossos filhos. Vem Espírito Santo trazer tudo aquilo que nós necessitamos. Vem Espírito Santo mais uma vez nessa manhã, mais uma vez nesse dia, orientar o nosso coração, orientar as nossas decisões, nos traz discernimento, nos traz sabedoria, nos traz capacidade, bom senso, inteligência, nos capacita, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Diz isso, minha irmã, diante de todas as necessidades que Tu tem hoje, diz isso para o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, eu preciso de Ti. Vem Espírito Santo, eu preciso de Ti. Vem Espírito Santo, eu preciso de Ti. Nós pedimos que toda essa palavra venha sobre o nosso coração, como uma semente para gerar muitos frutos. Espírito Santo nos capacita, capacita a nossa vida. Prepara nosso coração, nossa mente para ouvir a palavra do Senhor, para que gere frutos dentro da nossa casa, dentro de nós mesmas.
que a nossa alegria esteja no Senhor. Nós pedimos essa graça ao Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria, que a nossa alegria, que a nossa constância, que a nossa confiança esteja no Senhor. Todas as nossas capacidades nós queremos apoiar no Senhor, na força de Deus, na graça de Deus. E pedimos à Virgem Maria que rogue por nós e por todas as nossas intenções, por cada necessidade, por cada pedido, por cada coisa que nós anotamos, pedindo por nós mesmas, das nossas necessidades íntimas, das nossas necessidades interiores. Virgem Maria Imaculada, olha para nós como mãe atenta e vem em socorro das nossas necessidades, das necessidades familiares que nós temos hoje, das nossas necessidades íntimas, pessoais, daquelas necessidades que nós não estamos atentas, mas que tu, Virgem Maria, sabe que está faltando dentro da nossa casa. Roga por nós, Nossa Senhora, intercede por nós, nos coloca atentas como tu, nós pedimos essa graça. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém? Bora lá, gurias. Bora para mais um dia da nossa palavra, para mais um dia da nossa meditação das mulheres virtuosas. Estou espiando aqui para ver se está tudo certo lá no YouTube. Está tudo certo lá no YouTube, então graças a Deus. Vamos em frente. Hoje nós vamos partilhar aqui o versículo 20, tá? Nós já andamos do versículo 10 ao versículo 20. Cada dia a gente vem meditando, né? 1 ou 2 versículos dessa palavra nessas nossas lives. Deus tem sido muito generoso com a gente, né, gurias? Reorientando os nossos passos. Reorientando o nosso olhar. Para onde a gente tem que olhar. E eu acho que lá no YouTube travou. Louvado seja Deus. Se travar lá no YouTube, depois vai ficar aqui no Instagram. Deus é bom, depois eu boto lá. Não é fácil. Gente do céu, não é fácil. Vamos lá então, gurias. Deus tem sido muito generoso conosco, muito generoso. E eu quero chamar a atenção de vocês para 2 coisas hoje, que vinha na oração, antes do versículo. Primeira coisa que eu sentia no meu coração quando a gente estava rezando, tá? Ontem, de tarde, eu estava fazendo as minhas coisas em casa, enfim, tinha atendimentos também, bastante coisa para fazer. E eu lembrei de uma coisa que a minha avó falava, né? E lembrei que uma vez eu tinha 2 amigos, né, da igreja, assim, né, que eles pregavam, tudo, eram pregadores. E aí, um era missionário que veio morar aqui, o outro já era daqui, enfim. E aí, da minha cidade, eles foram morar juntos. E aí, eles diziam pra nós que a casa deles era um caos. 2 homens jovens de 20 e poucos anos, e eles falavam assim pra gente que a casa estava muito suja, que nenhum dos 2 sabia faxinar, e que estava tudo uma bagunça, e que era tudo bagunçado. De vez em quando, eles vinham falar isso. E nós éramos, eu e meu marido, muito próximos de um desses rapazes, né? Do outro não tanto, mas de um deles bastante. E aí eles ficavam falando aquilo. Aí de vez em quando, esse nosso amigo ia jantar na nossa casa, aí comia comida boa, né? Comida caseira. Ai, como é bom, porque lá em casa tá uma bagunça, porque lá em casa tá um caos. E aí eu falei pra ele uma coisa que a minha mãe falava e que a minha avó falava. Eu lembrava da minha avó falar isso. Que a minha avó dizia assim: em casa bagunçado, o Espírito Santo não entra. A avó dizia assim. A casa tá suja, tá bagunçada, o Espírito Santo não entra. Ele fica parado esperando arrumar a casa, limpar a casa, para depois ele entrar. E eu sempre tive isso assim, né, na minha cabeça, no meu coração, assim, né. E daí ontem de tarde eu tava arrumando as coisas e pensando nisso, né. Que nesse lugar de sujeira, de desordem, né, o Espírito Santo não quer estar, né, não quer estar nesse lugar, né. E a gente tem na palavra de Deus, né, essa expressão de não contristar o Espírito Santo, né, que mora dentro da gente, que nós somos templo do Espírito Santo. E eu fui pensando nisso, né, gurias, do quanto
a palavra de Deus para nós nesses dias tem sido esse lugar aqui, de colocar ordem na casa e de limpar a casa, né? Para que o Espírito Santo se sinta confortável, né? Dentro dessa casa que é o nosso coração, desse lugar, o doce hóspede da nossa alma, né? E que tipo de casa que a gente está oferecendo ao Espírito Santo, né? Ele que se hospeda, que mora dentro de nós. Qual é a casa que ele está encontrando dentro da gente, né? De desordem, de caos, de sujeira, né? De deixa para depois eu limpo isso aqui, depois eu organizo esse armário. Eu tô falando de forma bem simbólica dentro da gente. O que me parece é que nessas 10 lives, o Senhor tá nos chamando a colocar a nossa casa interior em ordem, né? A faxinar as gavetas, a colocar fora o que não presta, né? A trazer para fora mágoas, ressentimentos, né? Perdão que a gente precisa dar e entregar isso pro Senhor, né? A tirar pecados de estimação, né? Aqueles vícios comportamentais de deixar para depois, de desordem, né? De se acostumar a um lugar de paralisia ou se acostumar a um lugar de inconstância, né? Nunca é diligente, sempre deixa para depois, né? Essas desordens interiores, essas bagunças, né? Que lugar, né? Nós estamos oferecendo ao Espírito Santo? Que lugar a gente oferece para o Espírito Santo entrar, para morar, para habitar? Quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, né? Eu acho que assim como eu, vocês também devem ser assim, a gente arruma a casa, né? A gente arruma a casa, a gente faxina, a gente arruma a casa e faxina para nossa família, né? Mas quando tu vai receber uma visita, mais ainda tu vai preparar essa casa para receber, tu vai pensar no que tu vai servir para tomar num café, se é uma janta, um almoço, o que condiz com aquela visita, com aquele horário, né? Quando alguém vem se hospedar na nossa casa, a gente vai colocar uma roupa de cama cheirosa, uma toalha cheirosa, vai botar um cheirinho gostoso naquele lugar, vai esperar com uma cama pronta, né? Com um lugar limpo, ordenado, banheiro cheiroso. Por quê? Porque alguém vem nos visitar, né? A gente quer ser hospitaleira, a gente quer oferecer o nosso melhor. E a gente precisa lembrar que o Espírito Santo habita em nós, ele é o doce hóspede da alma. Como está a nossa casa interior, né? Que ambiente eu ofereço ao Espírito Santo para viver dentro de mim? E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque o Espírito Santo, ele é uma visita, ele é um hóspede, que quando ele vê na gente o desejo de ordenar, mesmo quando a gente não sabe, ele põe a mão na massa junto com a gente e nos ajuda a arrumar a casa. Ele nos ajuda, ele nos mostra onde é que está o lixo. Ele nos mostra onde é que está a bagunça, né? Ele nos mostra onde precisa organizar ou limpar. Ele é íntimo nosso. Quando ele vê na gente a disposição e a necessidade de que a gente precisa de ajuda, ele vai botar a mão na massa. Mas lembra, gurias, que eu falei para vocês que a graça do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o que a gente precisa ter para receber as graças, para viver na graça do Espírito Santo? Desejar, pedir e corresponder. Né? E é aqui que entra, nesse terceiro lugar da correspondência, que eu tenho falado de formas diferentes todos os dias, é obedecer o que Deus nos fala. Então, se eu não consigo sozinha, eu vou pedir, desejar a ajuda do Espírito Santo e vou fazer o que eu consigo. O Espírito Santo vem com o que eu não consigo. Ele põe a mão na massa junto. Eu lembro quando eu tinha as crianças menores, assim, né? Aquele momento, assim, daqueles dias mais caóticos, dias mais difíceis. Eu lembro quantas vezes a minha mãe chegou na minha casa, né? E a minha mãe tem intimidade para isso. Quando a gente tem muita intimidade com uma pessoa, é assim, né? A minha mãe chegava na minha casa e olhava para o que estava desordenado, que eu precisava de ajuda para lavar uma louça, para dobrar uma roupa, para botar uma roupa na máquina para mim, né? Quantas vezes quando eu estava doente, até hoje a minha mãe é assim, né? A minha mãe é muito disposta nesse lugar, então ela vem em socorro, em auxílio, coisa de mãe, né? Vem ajudar. Eu não tenho vergonha de receber a minha mãe na minha casa se a minha casa está suja ou bagunçada.
Pelo contrário, se eu não conseguir dar conta, a minha mãe chega e diz: o que precisa de ajuda? O que tu quer que eu te ajude? Né? Esse lugar de intimidade. Mas quando eu quero corresponder, quando nós queremos colocar a casa em ordem, o Espírito Santo não vai botar a mão na massa e fazer sozinho. Ele vai perguntar: no que tu precisa de ajuda hoje, minha filha, para colocar a casa em ordem. E talvez, gurias, a gente saia só do ambiente emocional e espiritual e mental e a gente venha para o ambiente físico, porque a nossa casa é reflexo do nosso interior, né? Talvez a tua casa esteja bagunçada, a casa física onde tu mora, tenha coisa demais dentro de armário, dentro de roupeiro. Talvez tenha coisa demais que nem cabe na vida que tu tem hoje. Às vezes o nosso interior tá ali, gente, tá expresso nos nossos armários, e encanto que é sujo há tempo, coisa que não arreda para limpar, coisa que fica deixando para depois. E casa, né? A casa da gente, seja apartamento, seja o que for, precisa de manutenção, de limpeza, de faxina, de ordenamento, assim como o nosso interior. E o Espírito Santo é disposto a nos ajudar. Quando vem nós desejo e atitude. Eu vou fazer a minha parte. Não tô dando conta. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me ajuda, me capacita, me manda ajuda, me manda socorro. Amém? Isso, quando eu estava rezando, eu sentia nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que tem coisa que está sobrando, que tem tentação, que tem pensamento que não é nosso, não veio do nosso pensamento, não veio de nós mesmos, mas é tentação, é do tentador para nos atormentar, para nos culpar, para nos paralisar, para a gente não seguir em frente com aquilo que Deus tem falado. Eu senti o Espírito Santo vindo em auxílio nessas tentações. E aqui, gurias, a gente tem que estar super atento e eu vou dar uma dica espiritual para vocês, tá? Quando a gente começa com pensamentos que geram na gente angústia, e aí a gente tem que ser super atenta, tá? Se a gente não tem autoconhecimento, se a gente não tem autopercepção, fica difícil mesmo. A gente tem que começar a ter essa noção, né? Tô ruim, tô angustiada, tô irritada, tô estressada. De onde que tá vindo isso? Por que eu tô desse jeito? Por que eu tô nessa desordem? Por que eu tô afoita desse jeito? Por que eu tô reativa? O que aconteceu? Aí a gente para e pensa, o que aconteceu? Tem coisa concreta que aconteceu? Teve uma discussão concreta? Tá faltando dinheiro para pagar um boleto, tu tá preocupada? Tô na TPM. Tô passando pela perimenopausa, tô na menopausa, meus hormônios estão aqui oscilando e eu tô meio desordenada, é nesse lugar aqui. Primeiro a gente tenta identificar onde é que tá para tentar resolver aquela situação, e se a gente não consegue resolver, pedir a graça de Deus para que Deus venha em socorro resolver aquilo ali com a gente e trazer paz ao nosso coração. Eu entrego para Deus aquilo. Se eu não tô vendo nada de concreto, real, aí eu vou... Quando é que isso começou? Quando é que chegou essa irritação? Quando é que chegou esse mal-estar? Quando é que começou esse desânimo? Quando é que se estabeleceu essa angústia? Aí eu vou pensando no meu dia. E às vezes foi uma ideia, um pensamento, uma lembrança. A gente lembra de uma coisa que o marido falou e aquilo te deixa irritada. Lembra uma coisa que você ouviu, que uma amiga comentou numa roda de amigas. Lembra algo que a tua mãe te disse, que a tua irmã te falou, que o teu cunhado comentou. E aí a gente lembra daquilo e começa a pensar um monte de coisa, começa a criar um monte de loucura na cabeça, ter brigas e discussões imaginárias, desconfiar do amor de alguém, desconfiar de pessoas, desconfiar do marido, começa toda uma situação dos pensamentos carregados de angústia. E aí, gurias, esse pensamento está acelerado, o coração enche de angústia e nas nossas atitudes nós vamos manifestar isso, porque Jesus disse que a nossa boca transborda do que está cheio no nosso coração. Vai sair pela boca. Vai sair pela boca, vai sair pelas palavras, vai sair nas nossas atitudes. Então, o que me desestabilizou? O que foi que aconteceu? E é assim que a gente aprende onde a gente é frágil. É assim que a gente aprende onde é que dói na gente, né? Aqui dói quando bate nesse lugar. Então, esse lugar é uma fragilidade minha. Eu tenho que cuidar disso, tenho que levar isso para oração, tenho que levar para confissão, tenho que cuidar dessa área da minha vida.
Eu sou o tipo de pessoa carente, sou o tipo de pessoa que precisa de aprovação dos outros. Gurias, é na nossa fragilidade que o diabo vai botar o dedo pra nos machucar. E tudo começa com uma ideia, um pensamento, uma lembrança, uma palavra que entra e a gente pensa de um jeito diferente. Ela, às vezes, é o tentador usando das coisas para tirar o nosso foco do que precisa ser feito. Porque daí a gente fica tão presa dentro dessas coisas. Aí a gente vem aqui, a gente reza, a gente vai pro quarto de oração, a gente vê tudo que a gente tem que fazer para ser uma mulher virtuosa. E o tentador começa com distração. A gente esquece que fazer o bem nunca o mal. Eu vou ficar emburrada, né? Quanta mulher emburra, se fecha, não consegue, bota um beiço, fica brava, entra num lugar de vingança contra o marido ou contra os filhos, de ressentimento. Já fica, o humor da casa já mudou, porque se o nosso humor muda, o humor da casa vai mudar. Aí, gurias, a gente já distraiu. Aqui o diabo já nos parou. Aqui a gente já perdeu a graça da semana inteira, às vezes. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que se perceber, ver as nossas atitudes e na correria do dia a dia, no caos, sim, nesse lugar. Porque é aí que a nossa vida tá acontecendo. A gente vai tendo percepção da gente mesma. Peraí, por que eu tô irritada? Jéssica, tu tá muito estressada? O que tá acontecendo contigo? Por que tá respondendo assim? Por que tá sendo ríspida? Por que tá com esse bico? Por que tu tá de cara fechada? Por que tá estressada, Jéssica? O que foi que aconteceu? Aí eu vou procurar. Foi real? Foi dentro de mim? Foi uma coisa, uma palavra, uma lembrança, tá? Foi algo que eu vi no meu telefone que despertou isso em mim? E aí eu vou combater. Vou trazer razão para aquilo ali, vou pedir a graça de Deus. E aí, gurias, tem uma coisa que é infalível, tá? Que é mandar o capeta embora. Vocês nem sabem como que funciona. Em nome de Jesus a gente manda embora. E tem uma oração que eu amo fazer. Amo fazer. Esses dias eu fui gravar um conteúdo. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Se eu já contei, vou contar de novo. Fui gravar um conteúdo. Um material que eu tô preparando pra vocês. E aí, eu passei o final de semana com meu marido indo gravar esse material. Cada vez que eu ia, quando eu tava chegando lá, tava tudo ok, tudo de boa, tudo anotado, são coisas que eu tenho no meu coração há tempo pra falar. Então, eu tava sempre ali, né, chegando lá, tava com tudo pronto. Quando eu chegava, não é algo que eu não quisesse fazer, eu queria fazer, desejo há muito tempo fazer, gravar esses conteúdos. Quando eu chegava no lugar que a gente ia filmar, quando eu descia do carro, uma angústia imensa ia tomando conta de mim. Ou quando eu tava chegando lá, uma angústia, um mal-estar e um monte de pensamentos negativos. Vocês não têm noção. Então vinha aquela enxurrada de pensamentos negativos e aquele monte de emoções negativas. Imediatamente. E aí eu vi que ao longo dos dias, ali que eu tava gravando, naquele final de semana, em cada momento que eu saí, voltava, gravei de manhã, gravei de tarde, gravei de noite, no sábado e no domingo. Cada vez que eu chegava, quando um tipo de tentação e pensamento já não estava mais me fazendo mal, porque eu estava ligada que era aquilo ali, eu comecei a pensar em outras coisas ruins, do nada. Do nada. Do tipo assim, ó, no domingo, tipo assim, eu já tinha vencido todos os maus pensamentos. De que eu não tinha conteúdo, de que eu não devia gravar, que vocês não iam gostar, que ninguém ia ver, que eu tava me achando, que eu era uma ridícula em gravar aquilo ali. Todas essas coisas iam passando na minha cabeça, tá? Quando isso passou, e muitas coisas piores, quando tudo isso passou, começou a vir outro lugar de ameaça. Faz isso pra te ver. Faz isso pra te ver se eu não vou fazer isso com a tua família. Faz isso pra te ver se teus filhos não vão obedecer. Faz isso pra te ver se eu não vou tocar aqui nesse lugar aqui da tua vida que tu tá segura. Ameaça. Não parou. Aí foi pra outro lugar. Medo. E se acontecer uma coisa agora lá na tua casa com teus filhos enquanto tu tá aqui gravando? E se acontece um acidente? E se teu filho fica doente? E se acontece tal coisa? O tempo todo. Sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. As gurias que me conhecem, que já estão acostumadas, já colocaram aqui o que eu fiz. A água benta estava no bolso da minha calça.
Eu me liguei contra quem eu estava lutando. Eu já me dei conta. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. E eu já entrava, gente, que nem uma doida lavando de água benta. Passava. Queria vir de novo? Eu rezava? Passava. Isso eu faço no meu dia a dia. Eu tô contando uma situação, porque eu tava num combate frontal. Porque eu creio que o que eu gravei lá pode realmente ajudar vocês na vida espiritual. E o diabo não estava interessado por aquilo ali. Não estava. Essa é a oração de São Bento, né? É um exorcismo, é uma oração de exorcismo. Uma oração que a gente manda o diabo embora. Então, gurias, essa percepção de nós mesmas, nós temos que ter o que é meu, o que é fragilidade minha. É aí onde o diabo vai botar o dedo. É onde ele vai te botar medo. É onde ele vai tentar te parar. O que ele tá mentindo pra ti que tu tá caindo. E ele faz isso para quê? Para que a gente não dê continuidade na obra de Deus, na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Porque a vida de uma mulher virtuosa precisa transbordar. Você não é sozinha. O que tu faz tem consequência espiritual e humana. Tem consequência para essa vida aqui e para a vida eterna. Uma mulher virtuosa é uma mulher que transborda de graça. As gurias estão colocando aqui que fazem muito essa oração, que já aprenderam, que fazem sempre. Tem que fazer, gurias, tem que estar atenta, tem que estar ligada. A guerra espiritual, a batalha espiritual, ela é muito real. Mas ainda tem muita mulher que insiste em fazer de conta que não está acontecendo nada. Que é um exagero. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou o tipo de pessoa de ver o capeta em tudo. Que a gente vai olhar primeiro para as realidades humanas. Mas vocês também sabem que a nossa luta, ela é espiritual. Que essa batalha contra Satanás e seus demônios, a gente tem Efésios 6, a partir do versículo 10, São Paulo lá escrevendo aos Efésios: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus. Aí, porque versículo 12, porque não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É isso que nos rodeia, gurias. Às vezes a gente está no chão, não consegue levantar, não consegue fazer nada, porque a bonita não se posiciona espiritualmente. A gente precisa, olha só, a gente pede, a gente deseja, a gente pede, a gente corresponde. O Espírito Santo já tá te falando o que você tem que fazer. Tá há dias te falando. E hoje eu venho te alertar, a tentação vai bater na tua porta aqui, ó. Vai bater aqui, começa nos nossos pensamentos. Vai orientando as nossas emoções e a gente vai transbordar em atitudes e palavras, na graça e na desgraça. A tentação bateu, eu não vou ficar conversando com ela como fez Eva. Do diálogo com a tentação, com o tentador, só vai vir desgraça, gurias. A gente tem que mandar embora. Não dá trela, não dá conversa. Não alimenta esse lugar de tentação. Manda o diabo embora. Amém? Vamos para a palavra de hoje. Essa mulher virtuosa que transborda, tá aqui pra gente expresso no versículo 20, quando diz: estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Numa outra tradução diz: abre a mão ao pobre e estende os braços ao necessitado. A gente tem de novo, mais uma vez, mãos e braços em atitude. Por quê, gurias? Porque uma mulher virtuosa não fica na teoria. A mulher virtuosa, as atitudes dela vão mostrar a virtude. Aquilo que ela vive no secreto com Deus vai transbordar
nas suas mãos e nos seus braços. É uma vida de transbordar a vida dessa mulher virtuosa. Aquilo que ela vive lá no secreto, aquilo que ela vive com Deus, aquilo que sustenta ela, tá escondido em Deus. Tá lá escondido e transborda nas suas mãos e nos seus braços. Transborda em tudo aquilo que ela faz. É uma mulher de ação, de atitudes virtuosas. E olha que interessante. Abre a mão ao pobre, estende os braços ao necessitado. No original, lá, hebraico, a gente tem duas expressões diferentes, como tá aqui. Aqui tem pobre e necessitado, ou infeliz e indigente. No texto original hebraico, são duas palavras que eu não sei pronunciar, vou falar como eu acho que é ani e evion. São duas palavras diferentes que indicam necessidades diferentes. Pobre e necessitado, infeliz e indigente, são necessidades diferentes. Então, um destes termos fala daquela pessoa que é aflita. Não fala apenas de uma falta material, não só de um pobre economicamente, mas de uma pessoa humilhada, aflita, abatida, vulnerável. Às vezes esse mesmo termo é usado para falar daquele que depende de Deus. Muitos salmos usam essa expressão, porque eu sou pobre e necessitado, ó Senhor, porque o Senhor ajuda o pobre e o necessitado. A palavra é essa aqui, esse ani, essa pessoa que está aflita, que tem uma necessidade que está além da necessidade material, de coisas. E aí, é aquela pessoa que não consegue mais sozinha, ela depende de ajuda, mas não apenas material. Já o outro termo, o evion, fala daquele necessitado que enfatiza o quê? Carência concreta, carência material, necessidade real, dependência de ajuda material. Alguém que precisa que o outro intervenha por ele, porque ele também não pode mais sozinho. Mas um tá falando de necessidades mais de alma, de interior, de consolo, de socorro, porque é uma pessoa aflita, humilhada, necessitada de intervenção em um lugar, e o outro é em outra. É da necessidade material, daquilo que está faltando de concreto na vida, né? Então, essa mulher virtuosa está atenta para dar ao outro o que ele precisa. As mãos e os braços dela se estendem para a necessidade do outro naquilo que ele necessita. Qual é a necessidade? Ela tá ali. A caridade dessa mulher virtuosa, o amor dessa mulher virtuosa alcança várias formas de necessidade, tá? Porque a verdadeira virtude, gurias, nunca é fechada em si mesma. A mulher virtuosa, a virtude dela, a virtude da graça, do amor, todas as virtudes que a gente vem falando, tudo que forma essa mulher, coloca ela pronta a transbordar amor, a transbordar caridade, tanto material quanto emocional e espiritual, tá? E olha que coisa interessante, tá? Essa caridade no texto bíblico aparece depois que a gente já falou de ordem, de diligência, de fortaleza. Primeiro ela veio ordenando por dentro. Ela vem se ordenando. Ela vai colocando as coisas em ordem com a graça de Deus dentro dela, construindo essas virtudes dentro, para então transbordar nesse versículo 20 como amor para quem precisa e na necessidade que o outro tem, não do jeito que ela quer ajudar, mas na necessidade do outro, tá? Só consegue se doar verdadeiramente aquela pessoa que já se ordenou por dentro. Muitas vezes, gurias, eu já vi falar, né? E a gente sabe, conhece pessoas que são assim. E tem palavras até na Bíblia que falam dessas pessoas, que são extremamente caridosas da porta da casa para fora. Dentro do coração dessas pessoas e dentro do ambiente da família, são leões que devoram. São pessoas que não dão para a família o que é devido para a família. Mas da porta da casa para fora são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que sabem dar uma palavra de conselho,
uma palavra de amor da porta de casa para fora. A mulher virtuosa sempre vai começar dela para sua família, para depois da porta de casa para fora. É uma ordem hierárquica. Quem é o necessitado que está perto de mim agora? Começa deste lugar, de dentro da minha casa. Primeiro os meus. O maior testemunho que nós podemos dar de amor concreto começa dentro do nosso ambiente familiar. Para aqueles que são necessitados dentro da nossa casa. E de repente os que vão estar da nossa casa não têm necessidade material, não é essa aqui a necessidade que a gente tem que assistir dentro do nosso lar. Aqui a gente está trabalhando, está comprando roupa para o filho, está procurando aquilo para o marido. A gente vai ir no concreto das necessidades ali. Mas muitas vezes, gurias, quem está necessitado de alívio, quem está aflito, quem está precisando de socorro, de suporte, pode ser o teu marido. Ele é a pessoa aflita mais próxima de ti. E quantas vezes, quantas mulheres, e mulheres que buscam a Deus, dão conselho para todas as amigas, falam de Deus, são queridas, amorosas, mas quando chega na hora de dar para o marido o que o marido precisa, e aqui pensem em tudo que o marido precisa, tá? Aí não porque ele não corresponde, não porque aquele dia ele falou tal coisa pra mim, não porque eu tô chateada que ele não fez aquilo, não porque ele ainda não limpou esse pátio que eu pedi pra ele, não porque ele não faz aquilo, não. Vocês estão entendendo? Às vezes o aflito e necessitado é o nosso marido, que tá desassistido de afeto, de palavra de afirmação, de intimidade. Tem marido que tá aflito e necessitado de intimidade. E aí eu sou uma mulher virtuosa para assistir ao pobre, para ser caridosa e dar uma cesta básica. Mas o amor concreto que precisa acontecer dentro do meu lar, não, isso aí não. Isso aí não. Aqui em casa eu tenho que receber primeiro. Aqui em casa não funciona assim. O evangelho que eu vivo é da porta da minha casa para fora. Aí eu vou viver o evangelho. Aí eu vou ser caridosa, eu vou ser amorosa, eu vou fazer doação, eu vou ouvir as pessoas, eu vou falar de Jesus. Eu vou botar um sorriso no rosto, eu vou ser doce, eu vou ser amorosa, eu vou ter um tom de voz. Mas pra dentro da minha casa, aqui dentro de casa não. Aqui em casa não tem caridade. Aqui em casa eu mando e o pessoal tem que obedecer. Aqui dentro de casa o tom de voz é outro. Aqui dentro de casa é de outro jeito. Você conhece alguém assim? Eu sei que nenhuma de vocês é assim, Cris. Mas você conhece alguém assim? Às vezes, esse lugar aqui é o que quando fala na palavra de Deus que a nossa caridade não seja fingida. Às vezes a nossa caridade é um fingimento. Não pode ser, gurias. Por quê? Porque uma mulher virtuosa, ela é ordenada. Começa dentro da gente, transborda por onde a gente tá. Senão é fingimento. É uma caridade, um amor fingido. E Deus não quer fingimento na nossa vida. Deus não quer que a gente seja atriz. Deus quer nos dar as graças que nós precisamos para que nós sejamos mulheres verdadeiras. Para que a gente consiga, inclusive, resolver os nossos conflitos com amor e caridade. Eu tô numa relação que tá conflituosa com o meu marido. Lógico que vai haver conflito, gurias, vai haver conflito. Onde tem gente convivendo vai ter conflito. Marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, ambientes de trabalho. E aí, às vezes, a gente entra numas de escolher o lugar que a gente vai ser virtuosa. E isso é uma virtude fingida. Eu vou escolher o lugar onde eu vou, e eu vou escolher a pessoa para onde eu vou transbordar o meu amor nas minhas atitudes, para onde eu vou transbordar a minha simpatia, o meu sorriso, um bom tom de voz, a doçura, o jeito. Eu escolho. Eu ajudo todo mundo. Eu tenho paciência com todo mundo. Mas se a minha mãe me telefonar, se a minha sogra, se a minha tia, se não sei quem me pedir, aí eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Eu ajudo as amigas, mas essas aqui eu não quero ajudar. A minha sogra eu não quero. Não. Esse lugar aqui não.
Que mulher virtuosa é essa? Às vezes a sogra tá precisando desabafar, tá precisando conversar. Mas Jéssica, ela é uma sem noção, é aquilo, às vezes ela é aflita, necessitada. Que a gente vai emprestar o que, gurias? A nossa paciência, o nosso ouvido, o nosso amor. Um olhar caridoso. Às vezes a nossa caridade vai transbordar, gurias. E a gente vai fazer esse movimento de se abrir no nosso ambiente de trabalho. Ser mais doce, ser mais calma. Levar uma palavra de Deus. Mandar uma mensagem para uma amiga que está precisando. Rezar pelas pessoas. Tudo isso aqui é lugar de amor e de caridade. E que a nossa caridade não seja fingida, gurias. A palavra de Deus, quando vai falar da caridade para nós, em 1 Coríntios 13, né, começa falando assim, esse texto, eu acho assim que dos textos bíblicos, é dos textos mais difíceis da gente viver, né? O amor concreto, o amor real, o amor verdadeiro. É muito forte, né? Quando a gente vê que dentro de muitas celebrações do sacramento do matrimônio, essa é uma das leituras escolhidas para esse dia, né? E a caridade, o amor é a base dos nossos relacionamentos e do nosso casamento, ou deveria ser. E como nós esquecemos disso aqui, porque o amor aqui, e o amor da mulher virtuosa, e o amor que a gente vai falar aqui em 1 Coríntios 13, é um amor concreto. Ele é um amor de atitudes. Agora pega como é que é o amor. Olha isso. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E aí, gurias? A gente ama? A gente ama? Isso aqui é caridade. Isso aqui é o amor que estende os braços e a mão ao infeliz e ao necessitado. Isso aqui é amor. Começa com o maior desafio, que pra gente é um martírio. A caridade é paciente. Não se irrita na TPM, é o mais difícil. É verdade, Bru. E eu vou dizer uma coisa. Um dos principais motivos de eu ter colocado o aplicativo ali no meu celular, né, para ver o meu ciclo alguns anos atrás, é porque eu queria estar muito atenta ao meu período de TPM, porque eu sou uma doida na TPM. Eu tenho muitos sintomas. E é tão engraçado que eu vejo isso em algumas pacientes. Eu tenho pacientes, no plural, que todo mês elas têm uma época, tem uma sessão do mês que elas querem separar do marido. A sessão do mês que elas querem separar do marido é quando elas estão na TPM. Eu pergunto, faço uma pergunta, que parte tu tá do teu ciclo? Tô na TPM. Tá, então, ó, desconsidere isso aqui. Essa intensidade toda, a gente tem que ter essa noção. Mas a palavra de Deus não tem vírgulas, né? Nesse sentido. Não tem parênteses. Olha, pode ser... A caridade é paciente, mas na TPM não precisa. Não tem. Na TPM tem desconto. Não tem. Não tem desconto no puerpério, não tem desconto na TPM, não tem desconto quando a gente tá com uma gripe forte. Não tem. O amor é esse lugar de sacrifício e doação, gurias. Por isso que a gente precisa da graça do Espírito Santo. É lógico. Porque, gurias, olha só, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca os próprios interesses. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse aqui é o lugar que a gente tem que almejar. Isso aqui é a caridade e o amor verdadeiro. Isso aqui é amor. Tudo que a gente faz, gurias, às vezes é ensaio de amor, né?
Quantas vezes a gente consegue ter esse tipo de amor pelos filhos? Um amor incondicional pelos filhos, mas não tem pelo marido. Não transborda para outros lugares. E na hierarquia das coisas, gurias, e do amor, da caridade, da importância, o marido está acima dos filhos. Por mais que por muito tempo da vida, o tempo cronológico da vida, da semana da gente, da rotina, os filhos acabem ficando em primeiro lugar, a prioridade, o ordenamento, o amor, o lugar onde a gente vai medir as coisas na hora das decisões é para o nosso marido estar acima dos nossos filhos, no nosso amor, nas nossas decisões, no nosso olhar. A gente vai fazendo tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Deus está nos chamando, gurias, a ordenar a casa, a colocar a ordem nas coisas. Então, hoje Deus nos lembra da caridade, do amor ao necessitado, ao pobre, ao indigente, ao aflito. Às vezes, a gente convive com pessoas que estão em profunda aflição. E às vezes pode ser o teu marido essa pessoa. Tem um monte de dor interior. Mas a forma como ele expressa as coisas porque ele está sofrendo é de fechamento, é de grosseria, é de afastamento. Gurias, o amor constrange. Por isso que a gente precisa amar, amar e amar. E por isso que o amor transforma. E por isso que o amor vai quebrando as cascas das pessoas, a dureza. O tom de voz mais baixo, mais calmo, mais amoroso, para que a gente não tenha conflitos. Gurias, às vezes a gente fica tão obcecada em fazer tudo na hora certa, em dar conta de todas as coisas, dá tanta atenção às coisas, aos deveres, e a gente perde o principal, que são as pessoas e as relações. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Quando a gente tava na pandemia, e aí os filhos estavam em casa ali, né? Meu filho mais novo era bem pequeno, assim. Ele tava entrando no 2º ano da escola, em 2020, então ele tinha 7 anos. E aí o Isaac é fleumático. O Isaac tem o tempo dele, ele é mais devagar. Ele diz assim, eu não sou lento, eu tenho meu tempo, né? E é verdade, ele tem o tempo dele. E aí um dia a gente tava fazendo as coisas em casa ali, eu organizando ele, dando uma roupa para ele vestir, tudo para fazer as aulas online, né? E daí ele falou assim pra mim, sabe, mãe, o que eu mais gosto da pandemia? É que tu não tá assim atrás de mim o tempo todo, ó, mãe. Vai, Isaac, rapidinho, Isaac. Vamos rápido, Isaac. Faz, Isaac. Bota a roupa rápido, escova o dente. Tu não tá assim, mãe. É tão boa, minha vida tá tão em paz. Gente, eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, pobre dessa criança com 7 anos de idade, com a percepção de que eu tava andando dele o tempo todo atrás. Vai, rapidinho, Isaac. Vamos, Isaac. E agora a vida dele tá em paz. Eu prefiro a pandemia, porque na pandemia, pelo menos, a minha mãe não me enlouquece. Aí, gurias, eu me dou conta, né? O Isaac precisa de mais tempo. Então, o Isaac aqui em casa é o que eu tenho que chamar antes. Ele tem que levantar antes. Ele tem que tomar o café antes. Ele tem que se arrumar horas antes de um compromisso. Tudo eu faço antes. Pra quê? Pra não acelerar ele. Porque ele gosta de tempo. Olha que a Diane botou. Eu lembro que tu falou isso em outra live. Cada vez que eu vou apressar as meninas, eu lembro disso e tento me acalmar. Gurias, essa é a necessidade do meu filho, né? Aqui a necessidade do Isaac é que eu haja com ele com mais calma, com mais paciência, que eu dê mais tempo para ele, né? Então eu que sou quem dou conta da rotina, das coisas da casa, claro, gurias, que tem dias e dias, só que isso para mim é uma norma, uma regra, um jeito de lidar. Ele precisa e ele tem o tempo dele. Então, no final de semana, ele consegue ser mais lento do que ele já é durante a semana. Então, eu tenho que estar em cima. Se a missa é às 5, às 3 da tarde eu já começo. Vamos tomar banho, meu filho? Vamos tomar banho, lava o cabelinho, aqui tá a roupa, vamos lá, vamos ficar pronto? Vamos deixar a coisa ordenada?
para não chegar em cima da hora. O Isaac gosta de tomar o banho com calma, o Isaac gosta de fazer um lanche com calma, então tudo eu vou adiantando com calma. E isso não pode ser para mim um fardo, essa é a necessidade do meu filho. Isso para o Isaac é ser amado, ser respeitado. A Diane colocou, sou muito acelerada, elas não, eu sou muito acelerada. A gente é sanguínea, né, Di? A gente tá sempre aqui, ó, acelerada, a cabeça da gente é acelerada, o nosso ritmo é acelerado. E às vezes a gente quer impor isso. A necessidade do meu filho, qual é a necessidade da minha filha, qual é a necessidade do meu marido. E aqui a ordem é ao contrário, né? Necessidade do meu marido, necessidade dos meus filhos, né? Quando a mãe e a filha são aceleradas, então eu e a minha filha somos aceleradas, e o meu marido e o meu filho são desacelerados. Deus balanceou aqui em casa, gurias. São 2 fleumáticos, uma sanguínea e uma colérica, que é para dar uma equilibrada, né? Aí a Alessandra tá falando aqui, ó, se a consulta é às 10, eu falo que é 8h30 pro meu filho, porque ele é assim até hoje. Só que aí olha como é que é com a minha filha. Com a minha filha não é assim. Nossa, a Alice não gosta nem que eu diga pra ela, que eu chame ela, que eu diga qualquer coisa. Não, ela é outro lugar, as necessidades da Alice são em outro lugar. A Alice tem mais necessidade de quê? De ser respeitada, de ser cuidada naquelas coisas. Gurias, cada um tem uma necessidade. Ó, a Carol falou, minha filha é assim, no tempo dela, eu acelerada às vezes perco a paciência. E o amor é o quê? O amor é paciente. O amor tudo espera, tudo desculpa, tudo suporta. E aí, guria, se a gente pega esse amor, tá? Essa caridade e coloca primeiro nas nossas relações familiares com o nosso marido, com os nossos filhos, o amor não é escandaloso. O que quer dizer que o amor não é escandaloso? É que o amor não fica expondo o outro. Aqui esse amor, ele cuida, ele preserva, ele não expõe a intimidade, ele não expõe os defeitos do outro, ele protege. Já falei isso pra vocês algumas vezes na live lá aqui da campanha da semana passada, quando eu falei da esposa virtuosa. A gente vai para esse lugar de não ser escandaloso, de ser confiável. A gente não fica contando a intimidade, os defeitos, não fica expondo as coisas que a gente vive na vida privada da nossa família, né? Tem que ter esse lugar de cuidado. Isso tudo, gurias, pra gente é roteiro de vida. É pra gente lembrar. Esse amor que ama sem esperar nada em troca. Quantas vezes as nossas relações são baseadas em troca? Eu amo se tu me amar. Quantas mães são assim com os filhos? Quantas mães são assim? Se meu filho não me dá o tempo que eu quero, eu fico emburrada. Se meu filho não faz do jeito que eu quero, eu vou mostrar pra ele que eu não gostei e vou ficar sem falar com ele, tratamento de silêncio. Eu nem vou falar com o marido. Não, eu vou falar sim. Quanta mulher só quer amar o marido se primeiro for amada? Gurias, olha só, a gente pode viver dessa forma. A questão é essa. A gente pode. Tu pode viver diferente disso. Todo mundo pode viver diferente disso. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente vive como a gente quer viver. Quer te priorizar, te amar primeiro. Tu é a tua própria prioridade. É do teu jeito, é tu que importa. Tu fala como tu quer, tu fala quando tu quer, tu faz o que tu quer. Se não for do teu jeito, não tá bom? Beleza! Vai fundo, irmãzinha. Só tem uma noção de que não é o que Deus quer. Não é isso aí o caminho da virtude. Não é esse o caminho da santidade. O caminho da virtude e da santidade é o oposto desse lugar. O oposto. O caminho do amor, o caminho da virtude, o caminho da santidade é amar. É crescer de dentro para fora que transborda. E aqui o amor bíblico, o amor que Deus quer derramar no nosso coração, o amor que Deus quer nos ensinar a amar, gurias, eu amo sem esperar nada em troca. Então eu faço para os meus filhos sem cobrar. Eu faço para o meu marido sem esperar que ele faça igual. Eu vou amar de graça. Eu vou servir de graça, sem cobrar preço. Quantas mulheres fazem tudo, só que o preço que o marido e os filhos pagam são altíssimos. O valor do teu serviço, do teu amor custa muito caro. Porque tu vai ficar braba, tu vai fazer tratamento de silêncio,
tu vai dizer que ninguém te ajuda, tu vai dizer que tu tá cansado, tu vai dizer que tu não aguenta mais, tu deixa claro o quanto tudo que tu faz dizendo que é amor é incômodo pra tua vida. O quanto tu detesta a maternidade, o quanto é pesado ser casado com teu marido. Isso não é amor, isso é egoísmo. É egoísmo, é pensar só em si. Amor verdadeiro, gurias, vai gerando ambientes de amor e reciprocidade. Se eu tô entregando egoísmo, eu vou receber de volta o que é egoísmo. E as nossas famílias vão ser famílias egoístas, onde cada um tá pensando em si. Cheias de conflitos baseados no erro, no egoísmo. Agora, se eu decido, eu sou uma mulher, eu sou uma esposa que decido ser essa mulher aqui. E eu sei que eu tô longe de ser, mas eu quero. Eu vou pedir a graça de Deus, eu vou começar a agir, me esforçar neste lugar. Agir, me esforçar, rezar, buscar sacramento, buscar vida de oração, de intimidade com Deus para ir para este lugar. E eu começo a entregar amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? Tá aqui em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Tá aqui. Paciência, bondade, não ter inveja, não disputar com o marido, não disputar com os filhos, não disputar. Às vezes tem vó que disputa com a outra avó, os netos, vive em disputa. Vive em vida de inveja. Não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não busca os seus próprios interesses. Isso aqui é amor, não guarda rancor. Mas, Jéssica, eu não consigo, por isso que a gente precisa da graça. Senão a gente não vai conseguir mesmo. Na força do nosso próprio braço, esquece. Nós precisamos de sacramento, de vida de oração, para que a gente consiga amar verdadeiramente. E o amor transforma as nossas casas e as nossas relações. O amor constrange. É por isso que eu digo que o marido muda quando a esposa muda. Porque se a gente passa a amar, a gente ensina com o nosso testemunho o que é amor. Com as nossas palavras. E, gurias, não é uma questão de ser capacho de ninguém, tá? De suportar violência, de suportar coisas que são insuportáveis verdadeiramente. Eu não tô falando deste lugar. Eu tô falando do dia a dia, das nossas relações, onde sim a gente pode amar muito mais, entregar muito mais do nosso amor. Amém, gurias? É aqui onde Deus quer andar com a gente. E olha só, como Deus vai construindo toda uma ordem interior para depois chegar aqui nesse lugar pra gente. E aqui eu vou falar brevemente, porque eu já tô super passada do horário, mas este amor que é concreto nas atitudes de amor, nas palavras de amor, na forma de se relacionar, esse amor é concreto, ele é real. Ele também vai transbordar para o pobre necessitado e indigente de necessidade material. Aquelas pessoas que às vezes estão fora da nossa casa, né? Eu tenho falado aqui quantas vezes para vocês como tem coisa sobrando em roupeiro e em armário. Se tá sobrando no meu roupeiro, tá faltando no roupeiro de outra pessoa. Se tá sobrando no meu armário, é porque tá faltando no armário de outra pessoa. Se eu posso me comprometer em assistir uma família dando um cesto básico por mês, vou me comprometer com isso. Deus gosta, gurias, de quem dá com alegria, diz a palavra. E como é importante a gente sair de nós mesmas também aqui, ó, materialmente. A gente não pode ser apegada. Tô aqui separando coisa para doar. Eu sempre tenho coisa para doar. Se eu tô comprando, é porque eu posso estar doando. Porque eu sou uma só pra usar as roupas tudo. Claro que hoje a minha filha pega um pouco, mas isso também não vem ao caso. Daí eu penso assim, ó, chega nessa época que eu vejo, por exemplo, que o meu filho cresceu, que o inverno tá chegando, que eu preciso mudar um guarda-roupa inteiro. Eu penso, quantas pessoas que precisam dessa roupa que tá sobrando no armário do Isaac, porque agora não serve pra ele, mas serve pra outra criança que precisa. Aquilo vai me dando uma gastura se eu não tiro do roupeiro, se eu não arrumo alguém pra doar. Vai me dando uma gastura. Eu vou ficando agoniada, porque eu penso, outra criança tá com frio, outra criança tá precisando desse casaco. Gurias, essa é a nossa mentalidade. Nós não podemos ser apegadas a coisas. Se eu tenho um casaco bom no meu armário, é um casaco bom, mas eu não usei inverno passado.
e eu olho para ele e não tá fazendo sentido, mas eu paguei caro, mas era bom. Doa, te desapega, tem outra pessoa que tá precisando. Eu não sei se vocês já estiveram do outro lado. Eu já estive muitas vezes do outro lado. Eu era a criança que recebia sacola de roupa usada. Eu era a criança que recebia doação também muitas vezes, né, mãe? A gente recebia tanto de roupa quanto de comida, cesto básico, ganhava. Meu Deus, eu lembro da alegria que era aquilo para mim, para minha casa, para minha família. E sabe o que a gente dizia? Sabe quando a gente recebia o que a gente dizia? Duas coisas. Deus abençoe quem doou. E a outra coisa era Deus nos deu. Deus nos visitou. Deus sabia que eu estava precisando disso e mandou. Gurias, eu cresci numa família, numa casa. A Alê colocou, eu só usava o que ganhava. Anos da vida, né, Alessandra? Anos da vida. E os meus filhos, quanta roupa usada de primo. A Ritinha, tanta roupa que me deu, que a Ritinha tinha gêmeos, né? Tem gêmeos, né? E durante muito tempo as roupas serviram, agora não dá mais pra passar, né, Rita? Eles estão tudo grande. Mas quando eu recebia sacolada de roupa dos gêmeos da Rita, daí eu pegava uma bermudinha, ai que linda, daí eu pegava, oh, tem outra igual, ai que camiseta linda, tem outra igual. Tudo Isaac ganhava duplo, aí eu trocava, tudo que sobrava que eu via, ele não vai usar. Eu já pegava a roupa dos gêmeos, já pegava a dele, já doava para outro lugar, né? É muito maravilhoso a gente ser visitado por Deus assim, gurias. Quando a gente está do outro lado, quando a gente tem necessidade material, a gente tem certeza que Deus olhou pra gente. E Deus precisa das nossas mãos e dos nossos braços para visitar quem necessita, né? Para doar para quem precisa. É um cobertor, e coisas boas. Não só que, isso aqui não dá mais para usar, vou doar. Não, de jeito nenhum. A nossa caridade aqui é de dar aquilo que está em bom estado. Eu tenho boas roupas no meu guarda-roupa, eu tenho bons calçados, mas não os uso. Então já não me pertence mais, né? Amém, gurias? Esse é um lugar importante para nós também, né? Da caridade material, né? De fazer o bem sem olhar a quem. Da gente se desprender das coisas, né? De ser generosa. A generosidade é uma marca da mulher virtuosa, né? Nossas atitudes, as nossas palavras, a gente precisa ter generosidade, não ficar se economizando, né? Economizando palavras de consolo, economizando oração, economizando, guardando coisas, porque um dia eu vou precisar. Várias vezes, gurias, um dia eu preciso e eu não tenho. Eu não tenho mais aquele prato que eu doei, eu não tenho mais aquela panela que eu doei, eu não tenho mais aquela coberta, não tenho mais aquele casaco que eu achava legal. Não tenho. Mas aí eu dou risada e digo, Senhor, tenho dinheiro para comprar, tu me dá a tua providência, agora eu vou ter que comprar outro. Mas alguém tá usando há uns 2, 3 anos. A minha mãe, que é a minha memória, minha mãe disse, tu deu? Dei quando? Ih, já faz tempo. Então tá, outra pessoa tá fazendo bom uso, louvado seja Deus. A gente não pode ficar se apegando, gurias. Vamos fazer limpa nos roupeiros, vamos fazer limpa nos armários, armário de cozinha, toalha, lençol. Quanta gente tem 20 jogos de lençol, só tem uma cama para usar. Minha filha, a gente tem 2. A gente tem 2 para cada cama. E aí se tem um ali para uma visita, de repente, porque a gente tem um na cama, o outro tá lavando, aquele secou, a gente troca a roupa de cama e é assim que é. Não precisa ter 20, não precisa ter 30, não precisa ter 10, não precisa nem ter 5. A gente pode viver com menos. No mundo que cria necessidades a cada vez que a gente roda o feed, a gente precisa voltar, gurias, para aquilo que é real. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que vem em nosso auxílio, que reordena nas nossas prioridades e nos ensina, Senhor, qual é o caminho do amor verdadeiro. Nós pedimos toda a graça do teu Espírito Santo para transbordar amor, Senhor, e para transformar o nosso casamento por meio do amor, para transformar a vida dos nossos filhos, os nossos relacionamentos familiares, o nosso ambiente de trabalho, pela força do amor, Senhor. Faz de nós mulheres caridosas verdadeiramente, mulheres generosas, Senhor, que distribuem palavras de afirmação, palavras positivas, doces, amáveis. Nos dá a graça, Senhor, de nas nossas atitudes, com tudo que a gente faz, Senhor, a gente colocar amor, para colher amor. Nos dá a graça, Senhor, de amarmos verdadeiramente, de saber sair de nós mesmas e orientar os nossos braços e abrir os nossos braços
esticar as nossas mãos até os necessitados, os infelizes, os pobres, Senhor. Sejam eles de dentro da nossa casa, de fora da nossa casa, seja espiritualmente, seja emocionalmente, Senhor, seja materialmente. Dá-nos a graça, Senhor, de obedecer a Tua palavra com a caridade verdadeira e de transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas pelo Teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais uma live, a nossa 10ª live. E é isso, né, gurias? Uma semaninha a mais de live. Quem tá aí atrasada pode procurar essa semana. Eu já vou colocar no YouTube agora essa live aqui. Vou colocar os links todos, vou salvar aqui. E semana que vem nós encerramos a nossa campanha. Nós temos mais 5 lives, né? De segunda a sexta, semana que vem às 7h30. E vamos viver nosso final de semana com a graça de Deus, amando muito, entregando muito amor nas nossas palavras e atitudes. Tá bom, gurias? Por favor, compartilhem a live, mandem para aquela amiga que precisa ouvir essa palavra de hoje. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 7h30.